Você já percebeu que quanto mais a gente se aproxima de um determinado padrão estético dominante, mais ele se afasta da gente? E após o padrão wellness cair no gosto popular, no gosto da plebe, que é nós, meros mortais, a indústria ela precisou migrar para um novo padrão de beleza. E foi o que eles pensaram, o que vamos usar agora para pressionar toda a população, principalmente a população feminina. E depois de muito matutar, acharam novamente a reciclagem do culto à magreza, ou seja, bem-vindas novamente ao culto à magreza, a volta desse padrão que eu, com apenas 2 décadas de vida, me lembro assim de ver pelo menos 2 ou 3 vezes todo esse culto à magreza. Se você tá estranhando o ambiente e tudo mais, eu me mudei faz um tempo, só que eu não achei ainda um lugar, então a gente vai ficar com a planta me cutucando na cabeça. Eu espero que vocês não se importem, e eu sei que ultimamente eu não tô colocando aqui muitos vídeos mais elaborados, mais produzidos. Logo a gente vai conseguir voltar e se ajustar com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Eu sou a Mari e bem-vindos a mais um vídeo que não é sobre coisas da sétima arte. Eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente hoje, então eu trouxe outros vídeos, alguns vídeos curtos pra gente ir reagindo, e conforme a gente for assistindo os vídeos, eu vou fazendo algumas observações sobre esse conteúdo e vou tecer uma linha de raciocínio e vou expor as minhas ideias a partir disso. Só uma coisa que eu gostaria de salientar antes da gente começar o vídeo é que quando eu digo assim, o culto à magreza, a problemática dessa magreza extrema, eu quero dizer, num sentido assim, uma magreza imposta. Não me refiro a pessoas que são magras por genética, por questões familiares, questões de problemas hormonais. Eu não me refiro a essas pessoas, porque a gente tem que separar muito bem do que a gente está falando. Eu estou falando de algo que é imposto de uma maneira maléfica às pessoas. Inclusive, a gente tem uma mania bem imposta na sociedade, que é de relacionar a magreza com saúde, porque a pessoa vai ser magra, ela vai ser saudável, e porque uma pessoa é gorda, ela não é saudável. Só que a gente sabe muito bem, com base na ciência de hoje em dia, que um padrão corporal não define a sua saúde. Eu falei, inclusive, ali que o vídeo não é sobre coisas da sétima arte, mas a gente pode muito bem relacionar toda essa questão do padrão estético, principalmente esse da magreza, com toda uma questão da sétima arte, do cinema, Hollywood. Um exemplo bem grande que a gente tem agora é o Wicked, né? Que tem muita gente falando do efeito Hollywood, o efeito Wicked sobre as atrizes. Inclusive, eu vi um vídeo de uma moça falando sobre essa questão de quando a gente banalizou, quando que a gente popularizou dar pitaco sobre o corpo das pessoas, dar a nossa opinião como se não fosse nada. Porque, sim, algumas delas estão extremamente magras, provavelmente é algum problema, né, de saúde. Lógico, a gente não tem nenhum exame, nem nada do tipo, só que a gente tem que pensar que esses comentários chegam até essas celebridades e, por mais que eles ganhem tantos milhões e estejam tão distantes socialmente da gente, eles também são pessoas, eles têm emoções, eles sentem tudo como qualquer um de nós. Agora vamos aos conteúdos. Esse conteúdo da Emily Catlin, não sei se eu tô falando certo, foi um dos que mais me impulsionou a fazer um vídeo sobre isso. Por quê? Eu mesma, na minha adolescência, eu lembro das meninas em rodinha aí pulando, assim. Inclusive, eu acho que eu provavelmente poderia estar no meio, mas eu era bem
desentrosada, né? Mas, tipo assim, em rodinhas, e ai, magras, magras, magras. E a gente fica com aquilo na nossa cabeça. Só que é realmente uma questão. A gente não tem que ser magra, a gente tem que ter força, porque uma pessoa magra não consegue se defender. E quando eu digo assim magra, eu digo magra, esquelética, magra naquele padrão extremamente fino, magra dos você ser uma pessoa de 1,70 e ter 48 quilos. Não tá tudo bem, galera, não tá tudo bem. Então, eu digo assim, a gente precisa ser forte, a gente precisa aguentar correr de alguém, a gente precisa saber se defender quando necessário, porque quanto mais magra a gente tiver, mais exposta a gente vai estar a qualquer tipo de violência, que inclusive está em ascensão contra nós mulheres. Aqui, inclusive, esse vídeo da Mika foi totalmente o pontapé para mim fazer esse vídeo. Eu já estava com esse pensamento faz um tempo, mas o vídeo da Mika foi o que me impulsionou a falar sobre. E, inclusive, nos comentários da Mika, no TikTok, que é uma rede bem complexa, tinha muita gente falando, porque ela está falando sobre pessoas magras, que são magras por natureza. Gente, vamos parar de distorcer o conteúdo, principalmente a galera do TikTok. Vamos parar de distorcer o conteúdo, vamos prestar atenção e pensar sobre e ler um contexto sobre esse conteúdo? O corpo de uma mulher em extrema magreza consegue reagir à violência de um homem? Esse é o Habla, Garota, quadro em que a gente fala de tendências, moda estética, uma pitadinha de humor. Apesar de que o assunto de hoje não é nada engraçado. Você já se perguntou por que a mídia quer que você tenha um corpo assim, enquanto espera um corpo assim de um homem? A volta da extrema magreza como estética esperada das mulheres, junto com o aumento de feminicídios, aumento de violência contra a mulher, banalização do movimento Red Pill, estão diretamente ligados. Isso tem vários motivos, mas hoje eu quero falar especificamente do motivo controle do seu corpo. Pensa comigo e me responde. Você acha que o corpo de uma mulher em extrema magreza vai conseguir fugir do seu agressor? Vai conseguir reagir ao seu agressor? Vai conseguir sobreviver ao UTI? Se não é um vídeo pra falar, esse corpo dá certo, esse corpo tá errado. Não é um vídeo atacando as pessoas magras, as mulheres magras, mas é uma reflexão sistêmica do porquê o sistema quer que você tenha um corpo extremamente magro. Eu tô aqui pra te falar. Não é simplesmente por uma preferência biológica natural. É um tipo de estética que tem planejamento, objetivo e resultado. A próxima vez que você pensar, preciso emagrecer mais e mais e mais, pensa, é realmente porque você quer? Será que é realmente porque você quer? Aqui a Mika fala exatamente o que eu acabei de falar, na verdade, que é essa questão de que querem a gente magra pra não termos controle sobre nós mesmos e sobre como nos defendermos. Inclusive, num contexto da Mika, eu não sei se vocês já acompanham ela, eu acompanho ela há algum tempo, mas ela entra num contexto muito interessante porque a Mika, ela tá nas redes há muito tempo, ela tá desde a adolescência dela, se não me engano agora ela tem 21, ela é mais ou menos a mesma idade que eu. E ela vem de um contexto de magreza extrema, onde ela era muito magra, inclusive ela postou um vídeo recentemente falando sobre esses comentários nos vídeos dela, o que aconteceu com ela, o 10 Glow Up, só que as pessoas são acostumadas com uma cultura, vamos ser realistas, com uma cultura onde as meninas têm que ser extremamente magras e jovens, e quanto mais jovem, mais bonita, mais magra, mais atraente, e ela entra nesse contexto porque ela era extremamente magra. Ela fala ali que eu acho que ela tinha 42 quilos, eu não lembro exatamente, mas tem um vídeo dela que ela fala sobre isso. E ela sofreu muito essa pressão depois que ela engordou. Só que, gente, não é que ela engordou, ela ganhou massa. E ela tem, como ela mesma fala, ela tem um corpo de uma mulher adulta. E você tem noção do quão corroída tá a mente dessas pessoas que comentam nos vídeos dela que ela teve um desglow up. Seguindo agora para um vídeo da Isabela Lacerda, que também é uma mulher que eu adoro muito os vídeos dela em todos os âmbitos, seja como nutricionista ou os vídeos que ela faz no canal dela no YouTube também, que são muito legais, tipo, testando receitas e tudo mais. E eu trouxe um vídeo dela, um pouco compridinho, eu vou dar uma acelerada para vocês, que é muito interessante sobre esse assunto. Acho que é o vídeo mais difícil que eu já fiz. O culto da magreza ainda vai pra muita gente. Não é de hoje que conteúdos exaltando a magreza estão em alta nas redes sociais. Comentários sobre querer contrair doenças, porque assim você consegue perder 5 quilos em uma semana. O uso de remédios em famosos que claramente já passou dos limites. A blogueira com um corpo que foi feito na mesa de cirurgia exaltando uma dieta perigosíssima. Aqui ela fala algo muito interessante. Eu vou ter que ir pausando o vídeo dela, porque o vídeo dela é realmente muito grande. Mas ela fala ali sobre a questão de interferência com procedimentos estéticos, como o Mounjaro, o Ozempic, que teve um grande boom atualmente. É que não adianta você fazer todo esse tratamento, esse processo com essas intervenções, se você não foi educado de uma forma gradual e habituado àquilo, porque você precisa manter um estilo de vida para conseguir manter esse corpo que você está almejando. Você precisa fazer atividade física, você precisa queimar muita gordura, principalmente fazer cardio, corrida, bicicleta,
Alimentação. A alimentação não pode ser regada a porcaria, a fast food, a muito doce. Então, não adianta você passar por todo esse processo, que muitas vezes é doloroso. Inclusive, o Mounjaro, o Ozempic, ele tem, sim, efeitos contrários quando você está usando ele. Eu conversei com uma moça que usou e eu fiquei, assim, gag com as coisas que ela falou, que ela sentiu enquanto usava. Eu não tinha a mínima ideia sobre isso. É muito importante você fazer essas coisas com consciência e não usar sem ter a devida recomendação. E áudios em alta falando sobre como a pessoa só será feliz se ela for magra. Eu estava vendo tudo isso propositalmente em negação, até que eu li esse comentário de uma mulher no Threads que queria seguir a dieta do ovo, exaltada pela blogueira irresponsável. Esse comentário aqui não é sobre reeducação alimentar, é sobre dar um choque no meu paladar e sentir mais prazer em ser magra do que em comer. Nesse momento eu pedi pelo apocalipse. Pra gente começar do zero, sabe, tem que limpar tudo. Dietas restritivas, remédios para emagrecimento, inclusive procedimentos cirúrgicos, não resolvem o problema. Você começa uma dieta restritiva porque você quer perder peso rápido. Em 2 semanas você quer resolver o problema. Mas sabe esse peso que você quer perder? Você o ganhou durante anos e anos de péssimos hábitos. Mas um mais importante do que os outros, você desconta suas emoções na comida. E o que a dieta restritiva te tira? Exatamente. A pizza, o sorvete, o chocolate, o doce que você desconta suas emoções, ela tira isso de você. E você fica com o quê? Nada. Então todo o seu prazer, todo o seu conforto que vem da comida, ela acaba tirando isso e te deixa com absolutamente nada no lugar. Se você for muito determinada, você consegue aí algumas semanas ou até alguns meses com essa dieta, até o momento que uma ansiedade bater, que alguma coisa acontecer, que você vai precisar descontar onde? Na comida, que você tá restringindo há muito tempo. E aí as portas do inferno abrem e você não vai conseguir parar de comer, porque você precisa desse conforto, você precisa desse prazer, que essa dieta não te ensinou a resolver. E aí o que acontece? Os 10, 15, 20 quilos que você perdeu, volta. O famoso remédio, o emagrecedor, você não pode tomar pro resto da sua vida. E quando você para, se você não teve uma reeducação alimentar feita junto durante o tratamento com esse remédio, a fome volta, o peso volta. O procedimento cirúrgico que você fez te deixou com um corpo escultural, mas se não tiver alimentação, treino, sono e água, você perde esse corpo. Não existe isso de choque de paladar. Existe aceitar que durante anos você teve péssimos hábitos alimentares e de que agora você vai ter que passar por uma mudança longa e lenta e que sim, vai ter sacrifícios e de que você vai ter que dizer não pra muita coisa, de que você vai ter que reaprender a comer, mas da forma certa, da forma saudável, de uma forma estável e carinhosa, que é o que eu ensino dentro da comunidade Grande Gostosa. Dessa vez você vai perder o peso e realmente ele não vai voltar depois, porque a gente finalmente resolveu a raiz do problema e não apenas a parte estética. Eu odeio ser a pessoa que vai te dizer isso, mas ser magra não resolve nenhum problema seu. Acredite, eu passei uma década da minha vida correndo atrás dessa magreza, porque eu achava que eu só ia ser feliz e aceita sendo magra. E isso ocupa completamente a sociedade. Os vídeos de meninas magras e bonitas viralizam muito mais do que corpos reais nas redes sociais. As pessoas magras são bem tratadas em estabelecimentos, aviões e até em transporte público do que as pessoas gordas. Então, por mais que me doa muito ver esse culto da magreza extrema voltando, eu entendo o desespero em querer ser magra. Mas ele não resolve nada. Inclusive, te deixa tão mal a ponto de você ficar doente, morrendo de medo de ganhar o peso de novo. O preço do frango não vai mudar porque você é magra. Aquele trabalho que você tem ou quer ter não vai mudar porque você é magra. A sua mãe não vai te amar mais por você ser magra. Você não vai se amar mais só porque você é magra. E é aqui que eu traço uma linha, tá? Quando a gente pensa em ser mais saudável, em gostar mais da pessoa que você tá se tornando, em ser uma pessoa relativamente mais feliz, quando você começa um processo de emagrecimento saudável, aquele que realmente é mais longo, da forma certa, são sentimentos muito diferentes do que vindo de uma dieta restritiva, porque o problema começa quando você quer perder 10 quilos, e aí quando você finalmente perde esses 10 quilos, você olha pro peso da balança, você olha pra si mesmo no espelho e pensa, nossa, mas eu não tô feliz com esses 10 quilos, eu preciso de mais 10 quilos. E aí você faz coisas absurdas e ridículas e potencialmente perigosas pra perder mais esses 10 quilos, porque quando você se olha no espelho, você não gosta do que vê e só se enxerga gorda. E assim se inicia um ciclo completamente tóxico, com o seu corpo, com a comida e com a forma como você se enxerga. Quanto você é magra, torna-se o seu único valor. E esse culto, essa exaltação à magreza extrema, está adoecendo pessoas, está quebrando relacionamentos, está matando. Adolescentes querendo fazer lipo pra ter o mesmo corpo da blogueira, porque a blogueira parece ter tudo na vida. Adultos desenvolvendo transtornos alimentares porque não conseguem compensar a pressão de serem magros. E crianças odiando o corpo e querendo procedimentos estéticos pra mudar isso porque o amiguinho falou que ela não é magra. Ela falou ali sobre essa questão de que crianças e adolescentes, e sobre quererem fazer intervenção estética, ou até mesmo fazendo, né? Uma coisa que me deixou até chocada, porque eu não sou muito de dentro do TikTok, essas coisas assim, e sobre pessoas, adolescentes, que realmente lá com 15, 16 anos, 17, estão fazendo rinoplastia, estão colocando silicone, estão fazendo diversas intervenções estéticas, e eu acho isso assustador pra caramba, porque você não tá, por mais que elas falem que elas fizeram um acompanhamento psicológico e tudo mais, eu duvido muito. Porque, sinceramente, as psicólogas que eu conheço, as que eu já passei por elas e consultei e tudo mais, jamais percebi um perfil, ouvi algo no sentido de uma psicóloga que vai te motivar a fazer uma intervenção como essa, ainda mais tão jovem. Eu não posso falar assim a palavra aceitação, porque, assim como a Paola fala, a Sternbrick, não tem o que você aceitar, porque quando você usa essa palavra aceitação, dá a entender que tem algo errado com você, mas não é isso, é mais realmente como ela falou, a normalização, porque, gente, vocês não conseguem ver o quão absurdo é isso, por favor, me digam que vocês também acham isso absurdo, porque
Eu fico seriamente preocupada com essas questões. Tá tudo errado. E sendo bem honesta, eu não sei como resolver. Porque não adianta eu vir aqui e falar durante 10 minutos sobre esse tema. Não vai mudar a sociedade, não vai mudar o mundo. Mas se entrar na cabeça de pelo menos uma pessoa de que essas dietas restritivas, elas não vão resolver o seu problema, de que ser magra não vai resolver o seu problema, e que uma reeducação alimentar com calma, com carinho e com paciência vai ser o melhor curso de tratamento pra você, então eu fiz parte do meu trabalho. E pra você, que tá em um conflito extremo sobre ser magra, eu vou te falar o que eu gostaria que tivesse me falado quando eu tinha 15 anos. E isso é gatilho pra mim, eu estou à beira de uma crise de choro, então vocês que vocês que aguentem os olhos brilhando, tá bom? Não vale a pena você se perder durante esse processo inteiro só pra agradar os outros e ser aceita. Se eles não te aceitam agora da forma maravilhosa que eu sei que você é, então eles não merecem você. Faça por você, do seu jeito, no seu tempo, não pelos outros. A gente precisa urgentemente parar de dar palco pras pessoas que vendem, exaltam e mostram coisas que só machucam os outros. É muito lindo que a Isabela fala e dá pra ver que é algo que mexe com ela, né, pela voz dela tremendo, e é uma questão, assim, que realmente você tem que ser você mesma, não adianta você tentar caber numa caixinha que você nunca vai se adaptar, só vai se machucar pra estar lá dentro, e as pessoas não vão te aceitar, e muitas vezes não é porque a sua casca mudou o seu corpo que vai fazer alguma diferença. Acabei de ver um vídeo de uma mulher falando que o culto à magreza extrema não existe, né? Tipo, é só você andar na rua, só você ir na praia e tal, você vê que as pessoas não estão extremamente magras. E, cara, essa é uma discussão que ela envolve tantas camadas sociais e psicológicas que eu não sei nem se eu conseguiria descrever ela num vídeo só. Mas aqui eu vou trazer a minha opinião, tá? Não são só dados. Apesar de eu ser nutricionista, eu ter passado por um transtorno alimentar e eu estar nesse mundo há milésimos de anos, trazer a minha opinião e a minha visão, de fato, como profissional e uma pessoa da área. Mas aqui, sou 100% aberta a opiniões de vocês. Quando a gente fala de culto à magreza, não é que as pessoas, elas estão sofrendo por, nossa, estarem muito abaixo do peso, nossa, tá todo mundo assim. Não, não é assim que acontece. O culto à magreza é quando o padrão estético, ele vai mudando. E é óbvio que o padrão sempre existiu, mas ele vai mudando. Então, por exemplo, agora, com uma onda de aumento de medicamentos, Mounjaro, Ozempic, etc., a gente tem um aumento das pessoas querendo ficar ainda mais. E é óbvio que é um problema muito mais da internet, só que as pessoas sofrem disso no mundo real. E não necessariamente elas são extremamente magras, elas estão abaixo do peso, mas elas sofrem as consequências disso. Então, por exemplo, a pessoa que vive em dieta restritiva e acaba tendo um ciclo de compulsão, ela provavelmente foi influenciada por isso. Ou a menina super novinha que tá tendo um transtorno alimentar, ela provavelmente foi influenciada por isso. Esses dias eu vi vários comentários, tipo, cara, a pessoa já era magra e ela foi ficando cada vez mais magra e, tipo, a galera tava endeusando e achando isso aquilo maravilhoso, sabe? Então, sim, a magreza extrema, o problema, o culto à magreza, ele existe, mas ele não é da forma que vocês pensam, de tipo, eu vou sair na rua e vai estar todo mundo extremamente magro. Até porque aí a gente entra num padrão social. Porque a classe baixa, de fato, ela não tem acesso a essas coisas. Elas têm que comprar, de fato, o que dá, muitas vezes, e o que dá não é o mais saudável. E aqui a gente entra em vários problemas sociais que não dá pra ficar discutindo aqui sempre. Mas isso não significa que ela não esteja também, que ela possa ser afetada, no caso, por esse culto à magreza extrema. Pode, só que é sempre algo muito mais elitista, sabe? Tipo, bem antigamente, quanto mais gordo você fosse, vamos falar assim, quanto mais gordo você fosse, é maior o seu padrão na sociedade. Por quê? Porque você não tinha acesso à comida. E hoje é muito o contrário. Quanto mais magro você é, mais você é aceito na sociedade. Vocês podem ver que as pessoas, de fato, assim, tem muita pessoa de fato rica, tal, não sei o que, elas são super magras. Tem a questão aí, sabe? Enfim, então assim, dizer que o culto à magreza não existe é bobagem. Agora, também achar que tá todo mundo no mesmo barco, também não. Envolve muitas coisas, gente. Envolve muitas camadas, sabe? Mas, de fato, esse culto à magreza eu tenho sentido que voltou muito, muito mais alto agora. Eu já tive problemas de transtorno alimentar, eu já tive anorexia, eu já fui quase internada. Então, eu sei o que é passar por isso. E vendo hoje tanta pessoa cultuando da forma que tá sendo, sabe? Machuca. E machuca muito. Mas, enfim, quase 3 minutos falando disso. Eu quis fechar com esse vídeo da Carol Ferraz por um motivo específico que ela fala sobre essa questão de que todo esse culto à magreza, ele tem camadas. Tanto como o fato de que ele existe muito mais na internet do que na vida real, que também é verdade, você não vai sair por aí na rua e vai ver o elenco de Wicked por aí andando. Porque, primeiro que a gente precisa ser mais funcional para a vida em sociedade, para ir trabalhar, para fazer faculdade e tudo mais. E sobre essa questão de ser dividido em camadas também num sentido social, porque as diferentes classes sociais são afetadas de forma diferente por todas as ideias no geral e todos os padrões, inclusive de beleza. Porque é óbvio que esse papo de magreza, de Mounjaro, Ozempic, cirurgia, intervenção estética, ele é extremamente elitizado. E é bem lógico também que isso acaba afetando primeiro quem tem dinheiro e quem consegue bancar todo esse padrão e se manter, se moldar a ele para virar um manequim ali daquela estética. Mas é óbvio que eu não tô querendo dizer que essas socialites, essa galerinha aí da elite, que eles são meras vítimas, porque eles também colaboram e muito com o aumento de toda essa ideia do padrão do culto à magreza, porque se não fossem essas pessoas se moldar a ele, a gerar, apoiar, difundir e aumentar toda essa loucura, ela nem existiria. E toda essa pira, ela ecoa e atinge sim outros públicos. É claro que não fica lá restrita só às socialites, porque as classes mais baixas tem um problema maior aqui, porque eles também querem entrar dentro dessa caixinha. Quem não tem uma tia, a mãe,
prima, sei lá, que quer estar extremamente magra e acaba fazendo loucuras. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma menina e ela falou assim que ia comprar um Monjaro do TikTok. Gente, Monjaro do TikTok, eu não quis nem me aprofundar no que era essa questão, porque eu fiquei pensativa, sabe? Eu pensei, não vou nem perguntar, porque depois eu não vou nem dormir se ficar ouvindo isso aí. Mas isso também gera ali uma obsessão, gera doenças, gera uma comparação, depressão. E muitas pessoas fazem sim absurdos, como a menina do Monjaro do TikTok. Inclusive, eu não achei mais ela pra perguntar se ela comprou. E eu deixo outra reflexão sobre todo esse boom do Monjaro, porque tinha tanta gente querendo usar, tanta gente querendo comprar, comprando de pessoas assim totalmente duvidosas, trazendo, por exemplo, ele do Paraguai, sem ter certeza de que realmente tinha um Monjaro dentro daquelas ampolas e sem ter nenhum acompanhamento, uma recomendação. E daí eu penso assim, gente, durante a Covid tinha um monte de gente morrendo e tinha gente morrendo quando já tinha até a vacina. Por quê? Por puro negacionismo de não querer tomar vacina, que era algo de graça. Aí você pensa que as pessoas preferem se intoxicar com coisas potencialmente nocivas para se aproximar minimamente de um padrão estético totalmente enganoso do que cuidarem de si mesmo e dos outros, porque você se vacinando, você também cuidava dos outros ao seu redor. Por hoje é isso mesmo, só queria falar sobre isso e deixar os meus 10 centavos de contribuição sobre essa ideia da volta ao padrão da magreza extrema.